Olá, olá, culturenses. Eu estou aqui com a Magda Gomes, desenvolvedora de Design Think e também co-presidente do Instituto Gueto de Favelas. A gente está aqui na CPI da Cultura da Flisgo. Não é CPI da LERJ, nem nada não. É Conferência de Produtores Independentes de Cultura de São Gonçalo, tá, galera? Então, Magda Gomes, prazer te receber. Muito prazer também ter visto sua palestra aqui no Partage. Eu queria, primeiro, você dar um alô pro pessoal da cultura milanesa, aí que tá vendo a gente em todo esse Brasilzão. Aquela que segura o microfone. Pode segurar. Não, imagina. Olha, primeiro, oi gente, muito prazer estar aqui com vocês. Acho que um dos sentimentos, né, quando a gente sai de um ambiente como esse, de trocas muito ricas, onde a gente pensa não só no fomento da cultura como algo de se dividir ferramentas de construção, mas também pensando a partir de políticas públicas e fundamentais para o desenvolvimento da cultura como um todo, estar num espaço como esse é um espaço acolhedor e eu saio daqui com um sentimento de muita gratidão. E, sobretudo, obrigada a vocês por esse espaço aqui. Beleza, gente. Ela falou muito sobre gestão, de planejamento, para cultura, de projetos. E eu queria saber com você sobre a gestão orçamentária para projetos. O que um produtor cultural, o que um culturense, o pessoal que vê a cultura milanesa, precisa? Acho que você falou de uns 5 passos que eles podem fazer, certo? Sim. Primeiro, pesquisar, né? Entender para quem que você vai fazer, quem é o seu público. Aí, depois desse processo de pesquisa, pensar na etapa de prospectar, como é que você joga isso para o mundo, faz o seu teste, entende quem que é, testa, joga para o mundo e repete. Eu sempre faço assim, né? Primeiro você pesquisa, vê quanto que isso custa. Cada coisa tem um valor, então é importante pensar nessa organização dos valores. Testa isso, vê como que isso vai se comportar à medida em que... Qual é o tamanho do seu projeto, para entender, inclusive, qual o fundo que você vai acessar e qual vai ser a principal ferramenta e peça orçamentária que você vai mexer. Tanto dentro das empresas privadas, quanto também a partir do setor público, né, que tem também investimentos para a cultura. É só a gente ficar ligado e entender como que a gente consegue se organizar nesses espaços. O Design Think, ele tem assim, uma metodologia prática, né, de 5 etapas, mas à medida em que a gente vai construindo, a gente vai entendendo, elaborando, incorporando o que faz sentido para a gente e para a execução do nosso projeto. Muito legal. Uma coisa que eu ouvi aqui na palestra que você deu é que o fazedor de cultura, a pessoa que vai fazer um projeto cultural, ela precisa pensar no futuro, no legado. Por que isso é tão importante, uma pessoa que faz cultura? A gente tem que pensar a cultura, assim, aí eu sou engenheira civil e gestora de projetos. Mas eu sempre, como uma apreciadora da cultura no viés do entretenimento, entendi a cultura como o viés antropológico que ela tem, né? Da memória, do resgate da história que está por trás da concepção da cultura. Então, quando você pensa na cultura como ferramenta de transformação e de legado, você está pensando, sobretudo, nas gerações futuras. O que seria de nós se a gente não tivesse memórias de momentos culturais importantes para o Brasil e para o mundo que influenciam inclusive no pensamento de hoje, né? A cultura, ela, de certa forma, ela contribui para pensar e moldar a sociedade que a gente vive hoje e a sociedade que a gente quer amanhã. Ótimo. E por que a gestão financeira é tão importante para esses pilares funcionarem? Redução de danos, né, costumo dizer. Quando a gente pensa na ordem de grandeza, quando a gente pensa nos valores que a gente tem e quando a gente pensa em como alocá-los, alocar com responsabilidade, saber o que investir, a gente consegue, sobretudo, não só multiplicar os nossos projetos, mas fazer com que ele caminhe com menos riscos, né? E aí calcular caminho crítico, pensar caminhos que podem fazer com que a gente reduza ali os nossos custos, reduza a nossa força do ponto de vista de energia que a gente coloca para tal coisa, sobretudo entender o bom uso do nosso recurso, seja ele humano, né, como eu tinha dito antes, da gestão de pessoas, e também pensar na gestão de custo do dinheiro que a gente tem, porque os recursos são finitos, né? A gente pensa que não, mas em alguma medida os recursos não são renováveis, sobretudo quando a gente fala de capital, de investimento, de coisas nesse sentido. E o que você está esperando para esse finalzinho de 2022 e começo de 2023, para o pessoal ficar ligado aí,
questão de finanças e também financiamento em projeto. A pessoa que faz projeto cultural, que quer financiar, precisa para esse final de 2022 e início de 2023? O que eles precisam? Eu acredito numa expectativa positiva de que o Brasil vai ser recolocado num lugar de financiamento, né? Se tudo dando certo, a gente mudando o retrato atual do Brasil, do que tange ao investimento à cultura e políticas direcionadas nesse lugar, eu acredito que em 2023 a gente vai estar numa retomada da cultura e do investimento na cultura do Brasil. Como eu tinha dito anteriormente, assim, é muito importante a gente estar inclinado para o que está sendo investido no momento. A gente precisa falar de emergências climáticas, a gente precisa falar de sustentabilidade, de racismo ambiental e de questões que hoje têm sido uma preocupação não só da população como um todo, mas sobretudo da preocupação do mercado. Acho que estar alinhado a isso é importante para se entender em que investir, para onde investir e onde se inclinar para isso. E, claro, pensar também no calendário das empresas, né? Existe ali um limite de investimento, entender que limite é esse, que natureza de grandeza é essa que a gente está buscando, para assim a gente de novo fazer uma captação e fazer um direcionamento organizado de financiamento. Magda, muito obrigado por você ter vindo aqui, dado essa palestra tão importante pra gente, que a gente que faz projeto cultural, a gente fala que a gente é de humanos e tal, e acaba sempre esquecendo do financeiro, das contas, da planilha, aquela coisa horrorosa. Então, assim, aquela coisa horrorosa que todo mundo tem medo de, ai meu Deus, eu tenho que calcular o preço do papel higiênico do meu projeto. Tem que fazer, gente, tem que colocar tudo. Então, muito obrigado. Você pode dar aí o último adeus aí pro pessoal da cultura milanesa. Cultura milanesa. Isso. Galera da cultura milanesa. A gente que está aqui no corre, né, de pensar a cultura, de pensar a conexão, a gente entende que é uma tarefa que parece longe, difícil, mas é fundamental. É fundamental para a construção desse país, é fundamental para a gente pensar o que a gente está construindo de sociedade, de emancipação. Então, que a gente continue fazendo cultura com ética, né, com responsabilidade, valorizando a memória e a história de cada lugar, para que assim a gente continue deixando como legado o quanto que é importante fortalecer cultura, fortalecer entretenimento, fortalecer trocas e que a gente consiga profissionalizar mais, né? Que mais pessoas se interessem, que a gente amplie a nossa capacidade de fazer acontecer em diversos territórios para esse Brasil todo. Muito obrigado. É isso aí, culturenses. Até mais um vídeo da Flisgo na CPI da Cultura. Valeu, gente.